Você já se perguntou por que alguns toques são diferentes? Você não está sozinho. Muitos homens acham que já entenderam tudo, mas é o seguinte: as mulheres adoram quando você presta atenção aos pontos sutis. Estou falando de áreas que nem sempre recebem os holofotes, mas quando você as toca corretamente, é hora de começar o jogo. Perguntamos às mulheres o que elas querem, e as respostas foram surpreendentemente fascinantes. Soiler, tudo se resume a como você toca, não apenas onde. Portanto, se você estiver pronto para aprimorar seu jogo e aprender a psicologia por trás desses toques íntimos, fique atento. Pronto para colocar a mão na massa com algum conhecimento? Vamos nos aprofundar. 1. Acariciando a lateral de seus seios. Primeiro, vamos falar sobre uma área que muitas vezes é ofuscada, as laterais dos seios. Agora, antes de se apressar, ouça-me, não se trata de ir direto para o centro. Na verdade, acariciar levemente as laterais externas dos seios dela pode ser incrivelmente excitante de uma forma muito mais sutil do que você imagina. Por quê? É tudo uma questão de antecipação. Pense nisso como se estivesse preparando o palco para o que está por vir. Passar levemente os dedos nessa área cria uma sensação de intimidade que não é excessivamente direta, mas inegavelmente sensual. Os lados externos estão repletos de terminações nervosas, mas, como normalmente não são o centro das atenções, uma carícia suave pode ser uma surpresa agradável. Comece com movimentos lentos e deliberados, prestando atenção à linguagem corporal dela. Se ela se inclinar ou responder com um leve arrepio, você saberá que está no caminho certo. Esse é o tipo de toque que mostra que você não está com pressa, você está concentrado em fazer o momento durar. E é aí que a mágica acontece. No final, a sutileza desse movimento pode ser ainda mais excitante do que ir direto para as áreas mais óbvias. 2. Roçando levemente a parte interna de suas coxas. Vamos falar sobre uma das áreas mais sensíveis e negligenciadas, a parte interna das coxas. Esse ponto é ouro puro para criar antecipação e excitação, mas o segredo é manter a leveza e a provocação. Por que isso funciona? Bem, a parte interna das coxas é incrivelmente sensível, repleta de terminações nervosas que respondem ao menor toque. Mas aqui está o segredo: tudo tem a ver com a proximidade. Você está perto de áreas mais íntimas sem de fato tocá-las. Imagine o seguinte: você está sentado ao lado dela e, em vez de correr para a linha de chegada, passa levemente as pontas dos dedos na parte interna da coxa dela. O objetivo não é ir direto ao alvo, mas mantê-la na dúvida. É a preparação que torna o toque final ainda mais eletrizante. Ao se concentrar na parte interna das coxas, você está preparando o terreno, criando uma sensação de desejo sem sobrecarregá-la com o contato direto. Mantenha seus movimentos lentos, quase como se mal estivesse fazendo contato, e observe como o corpo dela reage. Esse é o tipo de toque que a deixa querendo mais, que é exatamente onde você quer estar. 3. Passar os dedos em seu pescoço. Ah, o pescoço. Há algo inegavelmente sensual nesse local. Passar os dedos no pescoço dela, especialmente na parte de trás, pode despertar sentimentos profundos de intimidade e até mesmo de desejo. Mas a questão é a seguinte: não é apenas o toque físico que torna esse movimento tão poderoso, é a psicologia por trás dele. O pescoço é uma área vulnerável e, quando você o toca suavemente, transmite confiança e proximidade. Imagine o seguinte: você está atrás dela, talvez até mesmo depois de uma noitada, e passa os dedos lentamente pela nuca dela. Mantenha a suavidade, sem aplicar pressão, como se estivesse traçando o contorno da linha do cabelo dela. Esse não é o momento para algo áspero ou agressivo. Um toque leve e carinhoso é o que fará com que ela se sinta mais próxima de você. E não se esqueça de observar as reações dela. A maneira como ela se inclina ao seu toque, talvez feche os olhos ou solte um suspiro suave, dirá tudo o que você precisa saber. Quando combinado com um contato visual ou um beijo suave no pescoço dela, esse toque pode elevar instantaneamente o momento de casual para profundamente íntimo. Não subestime o poder do pescoço, ele é uma porta de entrada para uma conexão mais profunda. 4. Traçando a linha da calcinha dela. Essa é uma questão de antecipação. Traçar a borda da calcinha dela não se trata apenas de toque, mas de provocação. É um movimento que caminha na linha entre o lúdico e o íntimo, dando a ela uma dica do que está por vir sem ir longe demais, rápido demais. O segredo aqui é a sutileza. Passar levemente os dedos pelo tecido da calcinha dela, bem na borda, envia uma mensagem que é sensual e sugestiva. Você está perto, mas está se segurando, e é isso que o torna tão poderoso. Imagine que vocês estão sentados juntos, talvez depois de uma noite fora ou de uma noite aconchegante em casa. Sua mão pousa gentilmente nos quadris dela e, sem pressa, você começa a traçar o contorno da linha da calcinha dela apenas com a ponta do dedo.
Você não está forçando os limites aqui, está criando-os, fazendo com que ela perceba cada centímetro do corpo dela sem sobrecarregá-la. Trata-se de controle, tanto seu quanto dela. Ela sente a proximidade, o potencial do que está por vir, e essa antecipação aumenta tudo. Se feito corretamente, esse pequeno gesto pode parecer uma promessa, deixando-a querendo mais, mas adorando o lento desenvolvimento. Esse movimento tem menos a ver com prazer imediato e mais com a jornada, portanto, não tenha pressa e deixe a tensão crescer. 5. Beijar ao longo de sua clavícula. Agora, se você tem ignorado a clavícula dela, está perdendo um grande potencial sensual. A clavícula costuma ser uma das áreas mais sensíveis, porém negligenciadas, do corpo de uma mulher. Não é apenas o toque que conta aqui, é a intimidade do momento. Beijar ao longo da clavícula não significa se apressar para um beijo apaixonado, trata-se de saborear o momento, indo lentamente de um lado para o outro, permitindo que ela sinta cada segundo. Imagine o seguinte: vocês estão próximos, talvez depois de um longo abraço, e você abaixa a cabeça para beijar a clavícula dela. Comece com beijos suaves e delicados bem na borda onde o pescoço dela encontra o ombro. A pele aqui é delicada, portanto, mantenha seu toque leve e deliberado. À medida que percorrer a clavícula dela, você perceberá como a respiração dela muda, como o corpo dela pode se inclinar para o seu, pedindo silenciosamente por mais. É um movimento que diz: estou tomando meu tempo e quero que você sinta a cada momento. Não se trata de velocidade ou pressão, trata-se de conexão. A clavícula é um local que pode ser facilmente ignorado, mas que proporciona uma quantidade surpreendente de prazer quando tratada com cuidado. Portanto, da próxima vez que você estiver por perto, não se esqueça de explorar esse ponto delicado. 6. Traçando a linha do quadril dela. Seus quadris. Eles são mais do que apenas um ponto focal visual, são um roteiro para uma intimidade mais profunda. Traçar os dedos ao longo da linha dos quadris dela, especialmente logo acima da cintura, pode ser incrivelmente excitante se feito da maneira certa. Essa área é particularmente sensível por causa das curvas e da sensibilidade natural da pele. Além disso, convenhamos, os quadris têm tudo a ver com movimento, conexão e ritmo, o que os torna um ponto natural para o toque quando se quer despertar o desejo. Um toque leve e provocante ao longo da linha do quadril dela, onde a cintura se curva em direção aos quadris, é suficiente para causar arrepios na espinha dela. Imagine que você está atrás dela, com as mãos levemente apoiadas em seus quadris. Em vez de puxá-la para dentro, comece traçando lentamente as pontas dos dedos ao longo da curva dos quadris dela, seguindo as linhas naturais do corpo. Mantenha o ritmo lento e suave. Esse é o tipo de toque que faz com que ela se sinta segura e desejada. Ao se demorar aqui, você está chamando a atenção para as curvas dela de uma forma profundamente íntima. Os quadris dela são uma poderosa zona erógena e, quando você dá a eles esse tipo de atenção, isso pode desencadear uma conexão que parece tanto física quanto emocional. 7. Pegando o abdômen dela. A parte inferior da barriga dela pode não parecer uma escolha óbvia para o toque, mas, acredite, é uma joia escondida quando se trata de aumentar a excitação. Apalpar suavemente o abdômen dela, especialmente logo abaixo do umbigo, pode criar um aumento lento e constante de expectativa. Por quê? Porque a área é sensível, mas também é um pouco inesperada. Ela está próxima de áreas mais íntimas sem ultrapassar os limites, o que a torna perfeita para provocar e aumentar o desejo dela. Imagine o seguinte: vocês estão deitados juntos, talvez depois de um longo dia, e sua mão repousa sobre a barriga dela. Em vez de ir aos pontos habituais, tente passar os dedos suavemente pelo abdômen dela, apenas o suficiente para provocar. Não se trata de pressão, trata-se da sensação de seu toque apenas roçando a pele dela. Esse tipo de toque mexe com os sentidos dela, tornando-a mais consciente de cada movimento seu. Ao roçar a parte inferior do estômago dela, você cria uma sensação de aumento, deixando-a imaginando o que virá a seguir. Essa área pode parecer sutil, mas quando recebe atenção, pode ser incrivelmente poderosa para criar um efeito de queima lenta. Além disso, ela mostra que você não tem pressa, o que só aumenta a expectativa. 8. Traçar a linha do maxilar dela com seus dedos. A linha do maxilar dela é frequentemente ignorada, mas é um daqueles lugares que podem transformar um momento comum em algo muito mais intenso. Traçar a linha da mandíbula dela com os dedos tem tudo a ver com criar intimidade sem ser excessivamente direto. É sutil, mas a mensagem é clara. Você está prestando atenção aos pequenos detalhes, às partes dela que muitas vezes passam despercebidas. Esse leve toque pode causar um arrepio na espinha dela, especialmente quando combinado com um forte contato visual. Imagine que vocês estão próximos, talvez depois de um beijo suave, e, em vez de se afastar, você deixa seus dedos traçarem a borda da mandíbula dela. O segredo aqui é manter o toque suave, quase como se você mal estivesse fazendo contato com a pele dela.
Mova-se lentamente, seguindo a curva natural da mandíbula dela, e observe como ela reage. Esse tipo de toque não tem a ver com gratificação instantânea, tem a ver com a criação de uma conexão mais profunda, fazendo com que ela se sinta vista e desejada de uma forma mais íntima. Quando combinado com um olhar prolongado ou um sussurro, traçar a linha do maxilar dela pode criar uma tensão sexual incrível, transformando até mesmo um momento tranquilo em algo inesquecível. 9. Beijando sua nuca. A nuca é uma zona erógena clássica, e por um bom motivo. Há algo inegavelmente sensual nessa área e, quando beijada suavemente, pode criar uma onda instantânea de intimidade. A pele da nuca é delicada e sensível, o que a torna o local perfeito para beijos leves e demorados. Imagine o seguinte: você está atrás dela, talvez envolvendo os braços em torno da cintura dela, e se inclina para dar um beijo suave na nuca dela. O segredo aqui é ir devagar. Comece com um beijo leve, depois talvez mais alguns, deixando-a sentir o calor de sua respiração contra a pele dela. À medida que continuar, misture sussurros suaves ou toques delicados ao longo dos ombros dela para mantê-la na dúvida. A nuca é um daqueles lugares que podem criar uma sensação de vulnerabilidade e proximidade, fazendo com que ela se sinta conectada a você de uma forma mais profunda. É um movimento simples, mas, quando bem feito, pode levar a alguns momentos seriamente elétricos. 10. Beijando sua cintura. Agora, se você quiser falar sobre antecipação lenta, beijar ao longo da cintura dela é um movimento que nunca falha. Essa área é incrivelmente sensível, e o fato de estar próxima a pontos mais íntimos só aumenta a tensão. Beijos suaves ao longo da cintura dela, especialmente perto dos quadris, podem criar uma sensação de excitação e desejo sem serem muito diretos. Imagine que você está deitado ao lado dela e, em vez de ir para as áreas habituais, abaixe a cabeça até a cintura dela. Comece com beijos suaves ao longo dos ossos do quadril dela, deixando que seus lábios mal toquem a pele. Avance lentamente, saboreando cada beijo à medida que avança pela cintura dela. A beleza desse movimento está na sutileza, você está perto de áreas mais íntimas, mas não está se apressando. Tudo se resume a deixá-la sentir a construção, criando uma sensação de antecipação que a deixa querendo mais. Combine isso com toques leves ou até mesmo um sussurro suave e você criará um momento que é sensual e profundamente íntimo. Então, agora que você sabe onde ela deseja ser tocada, o que vem a seguir? Descubra mais escolhendo uma das opções na tela. Obrigado por assistir, curta, comente e se inscreva para receber mais.